Olá, chegando até você com mais um vídeo de curiosidade da Bíblia. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia tem essa proposta, trazer para você assuntos da palavra de Deus, assuntos relacionados à palavra, a personagens bíblicos, a pessoas que estão no cânon sagrado e pessoas que não estão no cânon sagrado também, mas que são parte da história da igreja. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no nosso canal. Olha, o assunto de hoje está super interessantíssimo mesmo. Olha, você já ouviu falar de Frida Wingren? É sobre ela que nós vamos falar hoje. E olha, prepare-se porque essa história é comovente, emocionante, revoltante, quase inacreditável o que aconteceu com Frida Wingren. Muitos ainda não conhecem. Tem um livro intitulado História das Assembleias de Deus no Brasil, que fala sobre a vida de todos que iniciaram o trabalho evangelístico das Assembleias de Deus aqui em 1910. Fala também de Frida Wingren, mas o que você vai ouvir hoje, você nunca ouviu falar antes. Fica aqui comigo. Olha, só um recadinho e já voltamos já. É importante. Vem aqui comigo. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora que quero pedir uma coisa para vocês. Olha, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um vídeo novo já no ar, você que ativou o sininho, você será notificado automaticamente. Olha, estamos trazendo semanalmente aqui conteúdos super interessantes, novidades, mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Tem essa proposta, trazer curiosidades e um estudo bíblico na forma descontraída de curiosidades. Você vai aprendendo em cada vídeo, você vai tendo conhecimento de coisas incríveis que você nunca antes tinha ouvido falar, tá bom? Então, deixa a sua inscrição aqui, faça a ativação do sininho e toda vez você será o primeiro notificado. Se quiser deixar um comentário também dos nossos vídeos, o que você achou, o que você está achando, o que você gostaria que fosse acrescentado, fique à vontade também e nós estaremos orando com muito prazer para todos aqueles que deixaram o seu comentário, tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje. Muito bem, de volta aqui então no estúdio. Eu disse que era rápido. De volta aqui no estúdio, estamos com esse assunto de grande comoção para todos que ainda não conhecem a história de Frida Wingren. Em 1910, chegaram aqui no Brasil 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Vieram alimentados pela chama da chamada divina, pelo Espírito Santo que os comovia e os movia a evangelizar esse país. Vieram para cá, para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e ali começaram o trabalho de evangelização. Começaram a ganhar almas e a iniciar a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. Isso foi em 1910. Em 1917, 7 anos, portanto, que Gunnar já estava aqui trabalhando, chega no Brasil uma missionária de nome Frida Maria Stradberg. Frida Maria Stradberg, ela vem também movida com essa mesma chama, movida com a paixão de pregar o Evangelho, a chamada divina para pregar o Evangelho. Chega no Brasil, 3 meses depois, Frida e Gunnar se casam. Frida e Gunnar contraem matrimônio. Quem realizou o matrimônio de Gunnar Wingren e Frida foi o conhecidíssimo missionário também e pastor Samuel Nystrom. Samuel Nystrom foi quem realizou o casamento de Frida e Gunnar. Começaram então o trabalho, Frida ajudando muito seu marido, ajudando demais, ajudando porque os dois tinham aquela chamada, aquela chama divina ardia em seus corações. Gunnar vivia sempre viajando de um estado para outro, abrindo novas frentes de trabalho, evangelizando, abrindo outros pontos de pregação, ganhando almas. A igreja estava crescendo. E de vez em quando ele voltava para casa doente, contraiu malária diversas vezes, debilitado com a sua saúde frequentemente. Frida, ela é forçada então a tomar as rédeas, a tomar a frente dos trabalhos, ajudando o seu marido. Ela começa a pregar, a ensinar, a evangelizar, a visitar as pessoas. Frida Wingren foi a primeira missionária a dirigir uma escola bíblica dominical. E sabe onde foi? Dentro de um presídio. Isso mesmo. Frida, ela começa então um trabalho de evangelização e não tem fronteiras para Frida. Olha,
Frida, ela tinha uma mentalidade 100 anos à frente do seu tempo. Como que pode uma pessoa ter uma mentalidade 100 anos à frente do seu tempo? Mas era assim que aconteceu com Frida. Imagine se há 100 anos atrás alguém ouvisse falar assim: olha, daqui a 100 anos haverá um aparelho onde as pessoas poderão se comunicar umas com as outras, olhando, vendo umas às outras em tempo real. Em qualquer parte do mundo que estiver, essas pessoas poderão se comunicar vendo uma outra. Óbvio que muita gente ia dizer: isso é impossível, isso não vai acontecer. E hoje nós sabemos que isso é uma realidade. Há 100 anos atrás, se alguém dissesse assim: ora, haverá daqui 100 anos aeronaves que transportarão 500, 600 pessoas de um lado para outro, voando em poucas horas, atravessando todo o continente e atravessando até outro lado do planeta. Obviamente que muitos iam dizer assim: isso é impossível. Assim era Frida, ela tinha uma mentalidade 100 anos à frente do seu tempo. E Frida começa a evangelizar, começa a pregar. Seu marido, Gunnar, frequentemente doente, debilitado com a sua saúde, e Frida começa então a tomar as rédeas, pregando, dirigindo os cultos, trabalhando. Mas sabe de uma coisa? Isso incomodou muita gente na época. Por quê? Porque na época a liderança da igreja não aceitava mulheres na frente, não aceitava mulheres pregando o evangelho, não aceitava mulheres dirigindo o culto, não aceitava mulheres com trabalhos de liderança na igreja. Então foi um choque muito grande, e isso levou a uma perseguição. As muitas atribuições reservadas a homens apenas na época desagradou a liderança, tanto a liderança brasileira, que estava aqui, como a liderança sueca. A liderança brasileira estava aqui na pessoa de Samuel Nistro, e a sueca era o renomado e conhecidíssimo líder e pastor também da Assembleia de Deus na época, que ficou marcado na história também, Levi Petrus. Esses dois homens começaram então a questionar o trabalho da mulher, a liderança da mulher, e isso precisava ser parado, isso precisava ser bloqueado, isso tinha que ser extinguido de uma maneira por todas. Por quê? Porque era um absurdo na época uma mulher estar na frente do trabalho. E Frida começa então a sofrer perseguições. Perseguições tanta, tamanha, que isso começou a ficar realmente complicado. E eles se mudaram para Maceió na época. Lá em Maceió, Frida e Gunnar têm a sua primeira decepção, sua primeira facada emocional. Eles perdem a sua filha caçula. Fica doente a sua filha caçula, não havia um tratamento adequado na época, recursos talvez, e ela vem a falecer. Foi um golpe muito grande, mas eles não desanimaram, continuaram a trabalhar, continuaram a evangelizar, continuaram a pregar. Frida não desistiu, continuou na frente pregando a palavra, ganhando almas. Mas a igreja, na pessoa de suas lideranças, começaram a perseguição. Perseguição tamanha que obrigou Frida e Gunnar a decidir por voltar para a Suécia. Não conseguiam ficar mais no Brasil. Tamanha era a perseguição que eles estavam sofrendo na época. Preconceito contra a mulher pregar, preconceito contra a mulher na frente do trabalho. Mesmo sendo uma ganhadora de almas, havia esse preconceito. Aliás, até hoje existe preconceito contra a mulher, não é verdade? Tem muitas denominações, segmentos denominacionais que não aceitam até hoje ainda a mulher como sendo pastora, ou na liderança, ou pregando a palavra. Até hoje existe. Imagine há 100 e poucos anos atrás como era difícil para Vinkle, para Frida. Então, Frida e Gunnar resolvem voltar para a Suécia. Pouco tempo depois que chegaram na Suécia, o marido de Frida, o Gunnar, vem a falecer. Mais um golpe fatal. Nessa altura, eles tiveram 5 filhos. A filha mais nova, a caçula, havia falecido aqui no Brasil. E ela com 4 filhos para poder sendo sua responsabilidade lá na Suécia. Mas isso não apagou a chama de pregar o evangelho. Ela tinha certeza da sua chamada, da sua vocação, e ela começou então a alimentar o desejo de voltar para o Brasil para pregar a palavra, pregar o evangelho novamente, continuar ganhando almas. Mas a liderança aqui do Brasil, na pessoa de Samuel Nistro, e a liderança lá na Suécia,
na pessoa de Levi Petrus, eles concordaram que Frida não podia mais continuar pregando, não seria mais missionária. Tendo esse conhecimento, Frida resolve então juntar algumas economias e ela decide pegar um trem de onde ela estava, na cidade de Estocolmo, até Portugal. De Portugal pegaria uma embarcação vindo para até o Brasil. Mas olha o que aconteceu com Frida. Olha o que aconteceu com ela. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu disse assim, não, mas isso não é possível. Isso não aconteceu. Isso me causou uma comoção, uma emoção, ver uma mulher servindo a Deus com uma chamada, ganhadora de almas, ficou na história, esposa de um missionário que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, sofrendo dessa forma e tamanha perseguição, e no final ainda o que aprontaram com ela. Aguenta aí que você vai ver o que aprontaram com ela. Frida resolve pegar um trem para Portugal, de onde ela iria pegar uma embarcação para voltar para o Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho lá. Por causa da situação de Frida, por causa da situação dela, dessa perseguição contra a mulher estar pregando a palavra de Deus, foi decidido em 1930 a ter a primeira convenção geral das Assembleias de Deus, movida pelo principal assunto, que era tratar sobre o comportamento ou a aceitação das mulheres na obra de Deus. E foi decidido na convenção, e essa convenção aconteceu dia 12 de julho de 1930 na cidade de Natal. Na convenção ficou decidido, entre outras questões doutrinárias importantes, é claro, ficou decidido que a mulher não poderá pregar, a mulher não poderá ser consagrada pastora, a mulher não poderá ter liderança, ocupar uma liderança na igreja. E a perseguição continuou. A perseguição continuou de uma maneira insuportável. Frida, então, agora, já de volta na Suécia, querendo vir para o Brasil, já sem o seu filho caçula, sem o seu esposo, que já havia falecido, o missionário Gunnar Wingren, Frida então pega o trem, ou seja, ela vai até a cidade de Estocolmo, na estação de trem, para pegar o trem até Portugal. De Portugal viria para o Brasil, porque a chama ardia no seu coração. A chama queimava, ela ouvia a voz de Deus, falou, vai, eu estou te mandando. Quando Frida chega na estação de trem, ela é surpreendida, diversas pessoas a abordam, prendem-na, coloca nela uma camisa de força, leva ela, interna ela no hospital psiquiátrico, interna ela no hospício, no manicômio. Imagine você como eram os hospícios, como eram os hospitais psiquiátricos, como eram os manicômios na época, tantos anos atrás. Era realmente o fim de tudo para quem fosse internado lá. Frida, cheia de saúde física, mental, espiritual, é presa, colocada numa camisa de força e levada como uma louca, levada como uma maníaca, uma psicopata, levada como uma débil mental, presa no manicômio. Frida Wingren sofre tamanha perseguição, inacreditável. Será que a igreja fez isso com ela? Será que os pastores armaram isso para ela? Olha, eu não consigo acreditar nesse fato. Não consigo acreditar. Isso me revoltou. Quando eu estava pesquisando isso, tudo fiquei revoltado. Eu fiquei revoltadíssimo quando eu vi esse assunto. Eu me deparei com essa situação. Até que ponto chega o ser humano a praticar, quais atos são capazes de praticar o ser humano em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome da fé? Absurdo, absurdo. A liderança da igreja, tanto na Suécia como no Brasil, consegue o seu intento: impedir que Frida Wingren, esposa do missionário, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingren, retorne ao Brasil para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para ganhar almas, para exercer a chamada, para exercer o dom que Deus lhe havia dado. Frida Wingren, ela presa no manicômio, tem a perda da guarda dos seus filhos, dada como louca, dada como uma débil mental, dada como uma pessoa que não tem condição de viver na sociedade. Aos 30 de setembro de 1940, aos 49 anos de idade, Frida Wingren, uma das pioneiras da Assembleia de Deus no Brasil, vem a falecer com 23 quilos, vítima de uma inquisição, vítima
de uma ideologia, porque ela tinha na sua mente, ela tinha uma mentalidade 100 anos à frente do seu tempo. Se você tem uma mentalidade 100 anos à frente, 10 anos à frente, 5 anos à frente, se você tem uma mentalidade 20 anos à frente do seu tempo, parabéns para você. Mas sabe, você vai sofrer perseguição, porque as demais pessoas não vão olhar com os bons olhos. Se você começar a ganhar almas, as pessoas não vão te olhar com os bons olhos. Mesmo dentro da igreja. Se você começar a se destacar, não vão te olhar com os bons olhos. Mesmo dentro da igreja. Eu fiquei revoltado, estou revoltado com essa história. Mas essa é a história de Frida Maria Stradberg Wingre, esposa do missionário Gunnar Wingre, que fundou a Assembleia de Deus em 1910, esposa dedicada, mãe dedicada, ganhadora de almas, uma missionária disposta a dar a sua vida por Cristo, impedida de uma maneira... A gente só vê isso em filmes. A gente só vê isso em filmes de ficção, é incrível. Até que ponto pode chegar? Olha, eu não consigo nem gravar isso aqui, eu consigo. Bom estar com você, bom que você esteve comigo nesse vídeo. Olha, mais de 1000 curiosidades da Bíblia ficando por aqui hoje. Conto com você nos próximos vídeos. Olha, se você não viu ainda, dá uma olhadinha no nosso vídeo, outros vídeos que nós estamos lá. Já está no ar, tem um vídeo super interessante que o pessoal está gostando, que é a trágica história do hino 398 do cantor cristão, Sou Feliz com Jesus. É uma história trágica também, semelhante a essa do assunto de hoje, mas dá uma olhada nos outros vídeos. Olha, por falar em hinos, Frida Wingre, ela é responsável, ela leva a sua assinatura em 23 hinos da harpa cristã. A harpa cristã é o hinário oficial das Assembleias de Deus. Ela tem a assinatura da sua autoria. Alguns ela compôs, outros ela traduziu, mas está lá a sua assinatura. FV, no final do hino. Frida Wingre. Dá uma olhadinha para você. Hinos que marcaram a história, que até hoje nós cantamos, mas ninguém conhecia a história. Essa história você não conhecia, fala a verdade. Você conhecia essa história? Essa história você não conhecia. Quer conhecer muitas outras histórias que ainda não foram contadas? Acesse o nosso canal, assine o nosso canal. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado por sua presença, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde. Fica com Deus. Fica na paz.